o governador Eduardo Leite comentou durante a viagem da possibilidade de criar uma agência para águas. O que seria isso? O que vocês já poderiam nos antecipar? Bom, Rodrigo, essa foi uma preocupação que já ficou clara aqui, a necessidade ao longo desse processo. Precisamos de fomentar e melhorar a gestão das águas no âmbito metropolitano, principalmente. Então, nós precisamos ter algum instrumento, e o governador Eduardo Leite deixou isso claro, não temos ainda um desenho formatado sobre isso, mas será necessário ter uma autoridade que seja capaz de fazer essa interlocução entre o governo federal, o governo estadual e os municípios. É fundamental que nós tenhamos essas ações todas coordenadas, né? Como o próprio Germano falou, o Bruno também falou, nós temos aqui uma gestão que precisa ser feita de águas que vêm de todos os lugares. Temos, desde a extinção do DNOS, lá na década de 90, e aí, para quem não sabe, o DNOS foi quem construiu, né, os nossos sistemas de proteção. Desde a sua extinção, essas obras passaram a ser administradas, né, os diques, pelos municípios. Só que não tem como isolar o impacto, o efeito que a água tem sobre um dique dos outros lugares. Então, essa gestão ela precisa ser, de certa maneira, compartilhada, assim como a disponibilização de recursos financeiros também. Então, a União precisa estar presente nessa forma de governança, afinal de contas, como percebemos lá nos Países Baixos também, o grande volume de recursos para essas obras que são bilionárias vem, né, da instituição maior, ou seja, do ente maior, que no caso deles é a União ali também, se a gente puder comparar. Então, nós precisamos ter esses entes todos trabalhando em conjunto, planejando e executando os projetos. Percebemos também muito, já vínhamos dizendo isso, né? Eles gastam muito tempo na fase, não só na Holanda, mas nos países desenvolvidos de maneira geral. Gasta-se muito tempo em políticas públicas planejando o que vai ser feito para depois se executar, mas de executar com assertividade, para que as obras não sejam paralisadas e para que a gente tenha o resultado esperado. Então, essa autoridade, não temos ainda esse desenho, estamos estudando, vamos estudar, claro, também debatendo, né, com os municípios, com a União, para que a gente tenha algo que de fato funcione, que tenha uma capacidade financeira e tenha uma capacidade também de elaboração de projetos e de fazer a execução e a gestão desses sistemas, né, que nós teremos aqui ao longo do tempo. Importante a gente mencionar que nesse trabalho, paralelamente, nós estamos, junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, contratando um projeto que é o Projeto Rios, que tem o principal objetivo de identificar áreas de risco, zonas de vulnerabilidade e propor soluções em toda a região hidrográfica do Guaíba. Não dá para a gente olhar só para a região metropolitana, nós temos que olhar para esses rios desde as suas origens, para que a gente possa propor intervenções, como se faz na Holanda, como se faz em outros países, para amortecer o fluxo da água ao longo do seu trajeto, ao mesmo tempo que protege também a população de quem está no caminho do rio. Então, esse é um trabalho que essa autoridade vai ter que coordenar. É um trabalho que tem que ser feito ao longo, né, de muitos anos, né, de novo repetindo aqui, essa é uma prática que precisa persistir para o resto da nossa história, se a gente quiser evoluir como os países desenvolvidos, e aí com destaque para a Holanda, fizeram em relação à água. Eu acho que a secretária podia comentar também, Marjorie, com relação a esse projeto Rios, né? Porque fica um pouco, às vezes, no campo teórico e o nosso espectador não entende muito bem o que é, e nós estamos falando de um projeto que envolve todos os grandes rios do nosso estado, porque a gente sabe que se chove lá em cima, vai descer para o Guaíba e vai descer para a Lagoa dos Patos, levando tudo, ou enchendo as cidades, né? Como é que já tem algo concreto com relação ao projeto Rios na parceria com a Holanda, ou com a Universidade de Delft, ou mesmo com a pesquisadora Tanea Baquin, que é gaúcha, que tem ajudado aqui em Porto Alegre com alguns projetos também? Bom, eu quero primeiro fazer um adendo aqui em tudo que o Pedro colocou. É importante a gente mencionar o quanto fundamental é a participação da União nisso. Tudo que a gente visitou e a gestão macro, a parte nacional tinha uma importância na segurança hídrica das pessoas. Então, agora que nós, enquanto governo do estado, a gente olha para a estrutura que nós temos, e nós temos Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, que está dentro da secretaria,
Esse departamento emite, assim como as províncias dos Países Baixos, outorgas de água, licenças de uso, mas na grande cheia nós também trabalhamos na segurança hídrica de barragens que nem eram de uso para agricultura ou pequena geração de energia, que são controladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, aí a gente precisa conectar para poder entender. O projeto Rios, ele vem como um dos grandes, das grandes entregas do Plano Rio Grande, porque, eu também repeti isso ontem numa entrevista, a gente batia sempre na mesma tecla. Não adianta fazer a ação no município, nós temos que pensar na bacia hidrográfica. Sim, era um mantra da gestão de recursos hídricos. E em maio a gente viu que não é na bacia, são nas bacias. E aí o que o Pedro colocou, que a gente falava da noção de espaço disso. Então a região hidrográfica do Guaíba, ela contempla várias bacias hidrográficas, que vão lá, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, do Caí. Então todos esses precisam ser olhados. E quando nós pensamos então no projeto, no Plano Rios, a gente teve esse cuidado de selecionar essa área mais vulnerável, que é a área da bacia da região hidrográfica do Guaíba, e conectar também uma coisa que a política dos Países Baixos traz muito, que é a questão espacial, de uso espacial. E aí o Vanucci colocou muito bem de nós pensarmos nesses espaços. Porque se nós avaliarmos as áreas que tiveram grandes impactos, perdas significativas patrimoniais e também perdas de vidas, eram ocupações também irregulares. Então a gente precisa falar disso. A gente precisa olhar esse todo, mas principalmente entender qual é a dinâmica hídrica desta grande região hidrográfica e o que eu posso fazer lá na foz dessas pequenas bacias que vai reduzir o impacto na região da Grande Planície, aqui na região metropolitana, que teve um outro tipo de problema. A enchente de maio, ela foi diferente em cada uma das regiões. Na região do Vale do Taquari, ela foi rápida, muito violenta, né? E quando ela chegou aqui em Porto Alegre, ela foi mais lenta e ela perdurou. Então, são problemas diferentes. Foi uma enxurrada lá, né? Foi uma enxurrada. São problemas diferentes, mas que dependem de uma solução conectada. Então, quando nós começamos a desenhar isso, nós tivemos aqui a visita desse grupo dos Países Baixos, tanto participantes de institutos, de academia. Nós fizemos um contato com a Tanerra, que é uma brasileira, uma gaúcha, uma porto-alegrense e que trabalha agora, então, numa universidade holandesa, e começamos a conversar para poder fazer um desenho do que o Rio Grande do Sul precisa. E quando a gente faz esse desenho, a gente vê a magnitude disso e vê que o Estado não é capaz de suportar. E aí a gente busca o BNDES com a sua expertise, com a grandeza desse projeto e que faz com que a gente, como é que eu vou dizer, a gente não tenha tanto domínio, controle sobre esse cronograma, o que nos incomoda um pouco. Nos incomoda. Mas os holandeses também nos ensinaram que nada foi feito sem o planejamento, sem o estudo, sem a execução. O projeto Rios, ele com certeza vai ser um grande legado para o Rio Grande do Sul. E ele vai perdurar, os seus reflexos, as suas instituições municipais, estaduais, vão durar muitos anos. A execução de tudo isso e o resultado de tudo isso. Mas nós também precisamos responder a todo o regramento de contratações do nosso país e isso faz com que nós tenhamos competição. Então, a sua pergunta é, já tem um contato com o governo holandês, com a universidade, com a Tanerra? Não tem esse contato, porque nós vamos ter que fazer uma concorrência para essa contratação. Mas o que nos garante que o projeto vai ser bom, que vai ser adequado, que vai contemplar tudo que nós precisamos aqui no Estado? Nós acreditamos que essa boa contratação começa com um bom termo de referência. E essa nossa missão aperfeiçoou esse nosso olhar sobre o todo,
sobre como precisam, não vai ser, certamente o projeto Rios não é um projeto de uma área só. Ele envolve arquitetura, meio ambiente, gestão hídrica, o próprio olhar sobre a governança. Então, nós precisamos de equipes múltiplas e nós, o Pedro que vai dar os prazos, porque ele é o nosso general aí dos prazos das contratações. A Secretaria de Reconstrução, ela tem esse olhar sobre todas as secretarias. A Secretaria de Meio Ambiente, por óbvio, pela questão do Departamento de Recursos Hídricos, atuou muito fortemente, não só nesse projeto, mas principalmente neste projeto. Mas nós entendemos que ele sim vai nos dar um grande olhar. Mas nós não podemos fazer só isso e ficar aguardando que o projeto Rios aconteça. Então, várias outras coisas estão sendo trabalhadas e já nesta lógica, o Germano deu uma pequena pincelada disso, de que todas essas estruturas, infraestruturas mirabolantes para que a gente possa permanecer na área em que estamos e que nos Países Baixos é uma questão de necessidade para a existência daquele território, a gente precisa colocar na balança, porque nós ainda temos espaço para crescer nesse estado em áreas menos vulneráveis. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa questão, a gente também, como instituição pública, a gente precisa ocupar aqueles outros espaços mais vulneráveis para que a gente não tenha as ocupações irregulares. Então, o quebra-cabeça é de muitas peças, milhares.